fazer um estudo sobre as marcas do verdadeiro cristão. As marcas daquele que é verdadeiramente nascido de novo. Vamos dar uma olhada mais de perto. 1 João, sabe que existem 2 livros chamados João. O Evangelho de João e 1 João, também do mesmo autor. Um é um evangelho e o outro é uma carta. Então nós vamos abrir nessa carta, nessa epístola do apóstolo João. 1 João, a partir do capítulo 1, a partir do verso de número 5, nós vamos ler apenas 4 versos. E eu vou explicar bem o porquê. Vamos ler a palavra de Deus, ela diz assim: essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Até aí. Irmãos, hoje nós vamos verificar um estudo sobre as marcas de um cristão verdadeiro. Aquilo que distingue, aquilo que prova a verdadeira conversão. Ou seja, uma atuação unilateral somente da parte do Espírito Santo de Deus no coração do homem, o transformando de uma criatura velha e pecadora em uma criatura totalmente nova, espiritual e que consegue responder o amor de Deus. Observem que essa manhã nós não estamos fazendo um estudo sobre as marcas de um verdadeiro evangélico, porque ser evangélico é fácil. Basta você colocar uma Bíblia debaixo do braço, vir 3 domingos na igreja, ou na maioria das igrejas evangélicas pelo menos, você é declarado membro, se não for batizado, marcam o seu batismo, você assimila algumas verdades, responde corretamente, pronto, você virou um evangélico. Mas em que pese o fato de todos nós aqui essa manhã sermos evangélicos, há uma grande diferença entre ser evangélico e ser convertido. Muitos convertidos são evangélicos, mas nem todos os evangélicos são convertidos. Muitos cristãos que receberam a Cristo de maneira genuína, como Senhor e Salvador das suas vidas, são evangélicos. Mas o oposto não é verdadeiro. Hoje você tem milhares de evangélicos que se reúnem na igreja todos os finais de semana e que não necessariamente tiveram um encontro com Deus, que não necessariamente são salvos. E aí, os líderes acabam abrindo as conivências e fazendo as parcerias, e em nome do amor, aceitando todo e qualquer tipo de pecado e de pecador como membros da sua igreja. Essa prática é alienígena às Escrituras, é desconhecida das Escrituras. Nós vamos pincelar e observar aquilo que prova que alguém verdadeiramente nasceu de novo, ou seja, teve um encontro com Deus, teve o seu coração e mente transformados por Ele. E para isso, como eu estou partindo de um tema, esse sermão ele não será necessariamente expositivo. Nós não vamos passar por ele verso por verso, não nesse. Nos próximos sim, mas não nesse.
Apesar disso, não pense por um segundo que esse sermão não é expositivo. Porque ser expositivo é um conceito. Isso significa que todo sermão expositivo, ele vai olhar para o verso à luz do contexto em que está inserido. E se o pregador conseguir fazer isso aqui esta manhã, você vai ter ferramentas de sobra para se autoavaliar, para perceber se a sua vida está condizente com a vida de um cristão ou não, de um salvo ou não. Se a resposta for positiva, capricha na sua vida de santidade. Luta para morrer para o seu ego dia após dia e anda em arrependimento. E se a resposta for negativa, não tenha vergonha do que os outros vão pensar. Não tenha vergonha se você já está na igreja há muito tempo. Não tenha vergonha se você está nessa igreja, foi batizado por um de nós aqui. Que você não se atemorize por nada disso. Porque é perfeitamente possível você estar aqui e ainda não ser salvo. É perfeitamente possível você frequentar uma igreja bíblica domingo após domingo e ainda não ter tido um encontro com Cristo Jesus. É possível, inclusive, você ter provado do meu discipulado, ouvido verdades bíblicas, ter dito sim, balançado a cabeça afirmativamente em algumas ocasiões, dizendo que compreende essas verdades e ainda assim você não é salvo. Porque ser cristão não se trata de abraçar algumas verdades, mas de ter sido transformado por Deus. E eu convido você a olhar para essas verdades essa manhã. O primeiro ponto que nós olhamos aqui no capítulo, a carta de 1 João, ele fala sobre o relacionamento dos filhos de Deus com o Pai, com o próprio Deus. E como esse relacionamento acontece. Ele trabalha na dinâmica do relacionamento no coração daquele que anda na luz, no coração do salvo. E o primeiro ponto que ele aborda é o verso de número 6. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. O primeiro ponto, o salvo não tem comunhão com as trevas. O salvo, ele anda na luz. Esse é o primeiro ponto. Não adianta você frequentar a igreja, mas viver mentindo. Não adianta você frequentar a igreja, mas viver como estilo de vida, corriqueiramente, usando pornografia. Não adianta você frequentar a igreja, mas continuar fofocando, odiando, falando mal dos outros, tratando mal as pessoas, bebendo diuturnamente qualquer tipo de pecado que seja. O salvo não tem comunhão com as trevas. Esse é o primeiro ponto. Pastor, o senhor está dizendo que o salvo é perfeito? Não. Eu não estou dizendo que o salvo é perfeito. Você vai ver mais tarde, nesse mesmo capítulo, que aquele que diz que não tem pecado, aquela que diz que não tem pecado, é mentiroso, é mentirosa. Mas não é porque ele não é perfeito que ele vai viver enlamaçado na poça do pecado. Que ele vai ficar vivendo na prática do erro, do engano, andando. Você entende esse verbo? Andando quer dizer fazer algo que é habitual, diário. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, de filhos, mas vivemos, o original, andamos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade.
Você se enquadra aqui? Existem pecados escravizadores que você não venceu ainda. Você tem a mentira como estilo de vida. Você tem a impureza sexual como prática semanal. Você está preso em vício do cigarro, da bebida, do engano, da maldade. Não consegue perdoar alguém, não consegue nem ao menos amar o seu semelhante. Você não pode ser considerado um cristão. Pastor, ninguém sabe, mas eu tenho uma vida dupla. Aqui na igreja eu sou uma coisa, mas fora eu sou algo completamente diferente. Pastor, eu saio com algumas meninas. Pastor, eu saio com alguns rapazes. Pastor, assim no trabalho eu sou obrigado a mentir e aquilo já virou normal para mim. Eu até esqueço que estou mentindo. Aquilo já para mim é uma realidade. Eu minto porque o meu chefe pede, eu sonego porque é necessário, eu engano o governo porque todo mundo faz e eu já nem percebo que faço isso. Você não pode, em hipótese alguma, ser considerado um salvo. Muitos pseudo-teólogos, ou seja, falsos teólogos, vão dizer que esse texto está usando uma expressão radical. Vão dizer que o apóstolo João, ele estava querendo colocar aqui o ponto máximo para não ser incoerente para com as Escrituras. Irmãos, quando nós analisamos o contexto dessa passagem, nós observamos justamente o contrário. Que o apóstolo João está colocando aqui, na verdade, é o mínimo para não ser incoerente para com as sagradas Escrituras. Se você é um cristão, você não pode estar mergulhado no vício do pecado, seja ele qual for. Não importa se é uma mentira aparentemente inocente. Não importa se é grave, se você é ninfomaníaco, ninfomaníaca, não importa. Você não pode estar preso no universo do imperador pecado. Isso não é possível. Pastor, eu quero contestar isso daí. Eu achei que nós estávamos em uma igreja reformada, evangélica, que se identifica com os lemas da reforma. E os lemas da reforma dizem: só a graça, só a fé salva. Será que o Senhor não está, de alguma forma, ensinando salvação pelas obras? Não estou. Eu não estou. Eu quero afirmar para vocês essa manhã, como Calvino afirmou, como Zwingli afirmou, como Lutero afirmou, como os grandes pregadores reformados afirmam, como o apóstolo Paulo, o apóstolo João, como o nosso próprio Mestre Cristo afirmou: a salvação é um dom gratuito de Deus. E ela é obtida unicamente pela fé. A salvação é por fé somente, fé na pessoa de Cristo Jesus e no seu sacrifício perfeito. Porém, todavia, no entanto, a fé que salva nunca está sozinha. Só a fé salva, mas a fé que salva, ela nunca está sozinha. Ela vem junto com o time de nova vida, de novas roupas para o cristão. E junto com a fé salvífica, nasce a santidade. Junto com a fé salvífica, nasce um novo estilo de vida, um desejo interno do coração de fazer tudo aquilo que Deus ama, de amar tudo aquilo que Deus ama
e de reprovar e de odiar tudo aquilo que Deus odeia. Esse é o estilo de vida do salvo. Alguém que coloca unicamente a fé para a salvação, mas que ao fazê-lo, percebe que essa fé não vem sozinha, mas com um time de santidade e nova vida para ele. E é por isso que o salvo não vive em pecados escravizadores. Essa é a regra. Agora, irmãos, será que é possível o pecado escravizar o salvo por algum tempo? Não é regra, é raro, mas pode acontecer. Agora, é por algum tempo. Em algum momento da vida dele, ele vai abandonar, ele vai quebrar aquele vício e vai deixar o seu pecado. Porque não é possível que alguém que Cristo resgatou ainda viva debaixo do jugo da escuridão, ainda viva comandada na sua mente e coração pelo imperador pecado. Isso não é possível. Agora, tem gente aqui essa manhã que está há anos na mesma situação. Dia após dia o seu pecado bate a porta, você deixa ele entrar, ele te faz refém, ele te rende e você deixa. E para você já virou corriqueiro, já ficou normal. Você não toma uma atitude sequer para lutar contra esse pecado. Não se considere um salvo. Não se considere alguém salva. Pastor, mas o senhor não está agindo amorosamente para comigo. Espera aí, olha a minha situação, olha as minhas circunstâncias. Calma que eu tenho justificativa, é A, B, C e D, eu chego até o Z. O senhor não sabe como é a minha vida? Nada justifica um salvo viver longe da presença de Deus. Não há justificativas para o pecado. Não existem. Um dia eu atendi uma moça no meu gabinete pastoral, era pastor na outra igreja, e ela chegou e falou: pastor, eu estou brava com Deus, eu estou brava com Deus. Eu falei: por quê, irmão? Por que essa revolta? Por que você está bravo com Deus? É porque eu pedi para Deus não engravidar, eu pedi para Deus não engravidar e engravidei. Estou brava com Deus. Atendi esse caso, por incrível que pareça. Falei: mas está bravo com Deus? Está querendo justificar? Faz o erro e acha que Deus é que tem que intervir. Não é assim. As consequências, elas ficam. Nós vamos colher as consequências daquilo que a gente plantar espiritualmente. Portanto, tome cuidado. Na vida do salvo existe progressão. A vida do salvo deveria ser um gráfico que sobe dessa forma em direção à santidade. E é claro, eu sei que às vezes faz assim, mas depois volta para cá. Está sempre subindo. Por mais que existam curvas na vida, o salvo está sempre indo em direção à santidade. É isso que eu quero deixar claro para vocês. O que mais nós podemos ver na vida do salvo? Deixa eu só trabalhar mais um ponto. Algumas pessoas me perguntam: pastor, mas o que acontece quando um salvo se desvia? Vamos usar a linguagem dos pentecostais. O que acontece quando um salvo se desvia? A pessoa é genuinamente salva, mas vai para o mundo e passa uma temporada lá. O que acontece? Ele perdeu a salvação? Não. Ele não perdeu a salvação. Mas em algum momento da trajetória dele, ele vai voltar para o corpo de Cristo, ele vai voltar para a igreja, ele vai abandonar o seu pecado e ele será disciplinado por Deus. É isso que deve acontecer na vida do salvo. Agora, se você vê gente que se diz salvo e foi para o mundo, está 10 anos, 15 anos fora da igreja,
há de se suspeitar se essa pessoa verdadeiramente foi alcançada por Deus. É mais fácil perceber que ela nunca teve um encontro real com a pessoa de Jesus. Irmãos, não se enganem. O que há de mais amoroso que você pode falar para o seu pai hoje, no Dia dos Pais? O que há de mais especial que você pode falar para a tua família? O que você pode fazer de mais amoroso é chegar e dizer, olha, você não é salvo, você está se enganando, você não conhece a Cristo. Arrependa-se e coloque a sua fé nele para que você obtenha salvação. Para que você seja declarado filho de Deus, filha de Deus. Tem crente que acha que se fizer isso não vai estar sendo amoroso. Irmão, é o que há de mais amoroso que você pode fazer. É pregar para os teus familiares. É falar para o teu amigo. Não importa se ele é evangélico, se ele é espírita, mas falar para o teu amigo que vive no pecado, que ele não teve um encontro real com Cristo, que ele não é filho de Deus, que ele está se enganando. É o que você pode fazer de mais amoroso, irmão. É o que você pode fazer de mais amoroso. Não se enganem. Ponto número 2. Na vida do salvo há arrependimento. Na vida do salvo há arrependimento. Verso de número 8. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. É como eu disse, santificação não quer dizer perfeição. O cristão, a cristã, jamais vai ser perfeito nessa vida, por mais que tente, por mais que lute, porque estamos todos ainda reféns da carne. Porém, o salvo, ele reconhece o seu pecado. A habilidade de olhar para si e perceber que você é mau, que você é má, que dentro de você tem sim mentira, orgulho, vaidade. Isso é uma habilidade dada, concedida àquele que nasceu de novo, àquele que é salvo. É o que o apóstolo João está dizendo. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Quem aqui essa manhã teria coragem, teria ousadia de dizer, não, pastor, eu sinceramente, eu estou muito perfeito essa semana, eu estou de parabéns, eu não cometi um pecado sequer, eu sou o cristão mais espiritual que eu conheço. Quem aqui essa manhã teria essa ousadia? Ninguém. Essa habilidade de se olhar é concedida pelo Espírito Santo. Evangelho é arrependimento antes e durante a vida cristã. Não há evangelho sem arrependimento. E nesse momento eu me levanto como profeta essa manhã, falando sobre uma teologia estranha que está sendo jogada em nosso meio. Uma teologia chamada livre graça, que é uma heresia. O arminianismo não é uma heresia, é heterodoxia. Eles acreditam nas mesmas coisas que a gente, mas não da mesma forma que a gente acredita. O arminianismo é tolerável. O arminianismo não é uma heresia. Já a livre graça é uma heresia, porque prega a salvação sem arrependimento. Prega que o crente pode ser salvo e continuar vivendo no lamaçal do pecado. E pela lente que nós olhamos as Escrituras, isso não é possível. Cristão se arrepende. Cristã se arrepende. Se você em algum momento da vida já declarou de maneira sincera, eu pequei, eu fiz aquilo que é mal aos olhos de Deus, eu quebrei o coração dele, ele está triste comigo, não há justificativas para o que eu fiz.
Se você dentro de si afirmou isso com sinceridade, há um grande risco de você ser salvo, de você ser nascido de novo. Porque essa habilidade só pode ser dada para um cristão. Sabe essas pessoas que nunca admitem que errou? Sabe essas pessoas que nunca têm que se arrepender de nada? Quando eu estava no mundo, eu lembro que uma pessoa virou para outra na minha frente e falou assim: olha, nunca se arrependa de nada, só se arrependa daquilo que você não fez. Esse é o jargão, essa é uma fala do mundo. Não é a fala de um cristão. Um cristão, ele anda em arrependimento. E o que é arrependimento? Quero definir aqui para você. Arrependimento, ao contrário do que vocês batistas aprenderam, né? Edson, você batista lá, feliz, aprendeu que batismo é se entristecer pelo pecado e uma mudança de atitude. Lembra disso? Certeza que você lembra disso. Mas arrependimento é muito mais do que isso. Vai além de você se entristecer pelo pecado e mudar a sua atitude. Isso é um conceito simples. É um conceito básico. Mas se olharmos as Escrituras, nós vamos perceber que arrependimento é uma mudança de mente. É uma consciência nova. É um novo entendimento. Romanos 12 vai trazer essa verdade para nós. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela mudança do vosso entendimento. Isso é arrependimento. Ou seja, substituir os pensamentos antigos, substituir os pensamentos velhos por pensamentos bíblicos, pela Escritura. Isso é arrependimento. Metanoia, mudança de mente. É entender que agora que eu sou salvo, eu não posso mais continuar tratando a minha esposa do mesmo jeito, com rispidez, bravo, xingando, omisso, sem se importar. Agora, eu preciso amá-la, acolhê-la, me fazer presente. É entender que eu não posso mais fazer tudo aquilo que me mandam, mas fazer aquilo que Deus manda. De modo que quando o chefe chegar para mim e falar: olha, fala que eu não tô, fala que eu saí, conta essa mentirinha, eu não vou fazer. Vou atender o telefone e dizer: olha, ele mandou falar que ele não tá. Isso é arrependimento. Eu conheço crente que fez isso. Isso é arrependimento. É entender o mundo de uma maneira diferente. Falar: eu não posso mais navegar nesses sites pornográficos como eu navegava. Eu não posso mais odiar como eu odiava. É tudo novo. Aquele ou aquela que está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo é feito novo. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. É uma mudança interna, é uma consciência de que você não pode mais viver a vida que você vivia. Isso é arrependimento. Irmãos, como falta arrependimento em nosso meio. Como falta cosmovisão cristã. Esses dias eu estava fazendo uma adoção. É algo que é bem legal. Deus permitiu eu fazer isso na minha profissão. Estou fazendo uma adoção. Vou cortar essa parte porque é segredo de justiça. Mas a mulher, minha cliente, chegou, católica, praticante. E ela disse para mim: olha, eu descobri que você é pastor, pesquisei seu nome na internet, descobri que você é pastor. Eu falei: tudo bem. Como pastor, o que você acha dessa adoção que eu estou fazendo?
E eu expliquei para ela que todos nós fomos adotados por Deus e que a adoção está no coração de Deus. Que nós não somos filhos legítimos. Isso é metanoia. É arrependimento. É entender o mundo com um olhar cristão, com o olhar da Escritura. Tem gente que pega música secular, coloca no status e diz: a vida é assim. A vida é assim mesmo? Será que a Bíblia não diz outra coisa? Agora que eu vivo em arrependimento, é a Bíblia que tem que nortear o meu olhar para com a vida. E não mais eu mesmo. De modo que não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Isso é arrependimento. Não podemos mais ter relação com esse mundo. Um salvo tem um novo relacionamento com o mundo. Olha o verso de número 15. Não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. É o que diz o 2,15. Um dia uma mulher chegou para mim e viu o Renan, jovenzinho, se convertendo. O Henrique, jovenzinho, se convertendo. Já não está mais jovenzinho, Henrique, sinto muito. Foi há 8 anos atrás. E aí ela chegou para mim e falou: nossa, pastor, esses jovens é difícil de se converter, né? Porque o mundo atrai, eles amam o mundo, né, pastor? Eu falei: não amam não. Não amam não. Aquele que ama o mundo não é nascido de novo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esses jovens se converteram justamente porque eles não amam mais esse mundo. Quando eu digo não amar o mundo, pelo amor de Deus, irmãos, aqui é 2019, tá? Não estou falando que você não pode gostar de ir no shopping, de tomar um sorvete, de assistir um filme, de usar uma roupa, de comprar um óculos ou até uma televisão. Eu não estou falando dessas coisas pequenas. Estou falando sobre amar o estilo de vida desse mundo. É disso que eu estou dizendo. Olhar para as coisas aí fora e enxergar com naturalidade. Ela largar um e namorar outro e outro e outro e outro e isso não ter fim. A promiscuidade, a mentira, a vaidade. Os comentários. Cada frase que um não crente te disser, cada frase que um ímpio te disser, tem que estar saturada do discernimento bíblico. Um salvo, ele tem um relacionamento diferente com o mundo. Ele ama aqueles que estão no mundo, mas ele não age igual os que estão no mundo. Ele ama os ímpios, mas não age como eles agem. É isso. Eu vou dizer algo para vocês. Existe uma coisa pior do que ouvir música secular. Existe coisa pior do que ver filme secular. Estou usando o jargão secular aqui para vocês me entenderem. Tem uma coisa pior do que você ficar ouvindo diálogo de gente ímpia e mundana sobre vaidade e orgulho. Tem coisa pior do que isso. Sabe o quê? Ouvir sem crítica. Isso é pior. Pior que ouvir música secular é ouvir sem crítica. É ouvir e falar assim: nossa, é isso mesmo. Nossa, que legal. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade, é isso aí. Ó, que legal. Tô curtindo tadinha dela, minha vida é assim também. É ouvir sem crítica. É ouvir sem crítica. Eu reconheço um cristão quando aquilo que ele ouve chega nos ouvidos dele, ele diz: isso vai contra o pensamento das Escrituras. Porque a palavra de Deus, ela não prega promiscuidade, nem vadiagem, nem ser a mulher adúltera como um estilo de vida bom. Ela prega a pureza sexual. Tudo que você ouvir, você tem que ouvir com crítica. E vai, de vez em quando, ter alguma outra coisa que se assemelha àquilo que a gente viu na Escritura. Mas, na maioria das vezes,
Muitas vezes, tudo que você vai ter é o contraponto. É dizer, isso é pecado. Isso é abominável aos olhos de Deus. Um cristão não pode se dar ao luxo de ouvir sem crítica. Crítica bíblica. Não é crítica do tipo, nossa, essa música aqui não é legal, o acorde aquele. Crítica bíblica. É olhar para as escrituras e falar, isso está errado, isso está certo, isso é bom. Isso não, isso daqui é errado diante da escritura. Isso está legal, isso está de acordo. É isso, é ouvir sem crítica. Um cristão, ele tem um novo relacionamento com o mundo, entenda isso. Entenda isso. E dentro dessa mesma lógica, o salvo tem um novo relacionamento com a Bíblia. O salvo tem um novo relacionamento com a palavra. A Bíblia norteia os passos do salvo e ela é suficiente. Você não sente falta de ler a Bíblia? Não se considere salvo. Você não lê a sua Bíblia diariamente buscando aplicá-la, buscando vivê-la? Possivelmente você não é salvo. Porque um cristão, ele tem prazer na leitura bíblica. Isso não é religião. Não chega às 10 horas da noite, puxa vida, horário do meu devocional, estava assistindo Netflix aqui, vou ter que interromper para ver aquele livro chato, antigo, meu Deus do céu. O salvo, ele não pensa assim. Tem gente que pensa que está amaldiçoada a ler a Bíblia. Um dia eu lembro que na faculdade perguntaram para uma evangélica lá, e aí, sobre a sua religião, o que você tem a dizer? Que estava perguntando para cada um, né? E nunca chegava a minha vez. Pois é. Mas perguntaram lá para a menina que começa com a letra A. E aí, a sua religião, o que você tem a dizer? Ela falou, legal, a gente vai lá no culto, curte uma música, o pastor fala umas coisas. Tem um livro meio chato lá que eu não entendo nada, mas tirando isso, o resto é legal. Ela falou para todo mundo ali. E ela teve ainda coragem de falar, será que essa não é a sua impressão? De que esse livro não é relevante para você? De que esse livro é antigo? De que ele não serve para nortear a sua vida e os seus passos? Se autoavalie, mas com sinceridade. Qual é o relacionamento que você tem desenvolvido com a Escritura? Irmãos, as pessoas me acham radical, mas eu parto do seguinte pressuposto. Tudo aquilo que a Bíblia disser que é certo, é certo. Tudo aquilo que a Bíblia disser que é errado, ponto. Não tem negociação. Nem na minha vida, e nem na do outro, e nem na de ninguém. A Bíblia é suficiente para mim, é por ela que eu vivo. Quando ela me diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, eu vou fazer. Eu vou pregar a palavra para o maior número de pessoas possível, ter acesso e entender o evangelho. Quando ela diz, não mentirás e não adulterarás, eu vou fazer. Eu vou viver. Quando ela diz, estuda, medita, considera, esse livro eu vou fazer, e com prazer, me deleitar nas leituras dos livros que o apóstolo Paulo escreveu, dos evangelistas, o Antigo Testamento. Isso para mim não vai ser pesado. Talvez você tenha 10 anos de crente e nunca leu a Bíblia inteira, irmão, isso é uma vergonha. Se você se disciplinar, com certeza você vai ter lido. E vai encontrar nela vida prática. Vai falar versos sem perceber. Vai chegar e vai conseguir aconselhar pessoas só pelos versos que saem da tua boca.
Um dia um ímpio chegou para mim e falou: não consigo mais parar de adulterar com a minha esposa, tem fulana de tal, mora em tal lugar. Eu cheguei para ele e falo: passa longe da porta dela, literalmente. Vá pelo outro caminho, passe longe da porta dela e fale a verdade para sua esposa. E não tem um verso em Provérbios que é justamente assim? Não chegues perto da sua porta, falando sobre a mulher adúltera. Você vai conseguir aconselhar sem perceber, só pelos versos que saem da tua boca. Agora, o que a gente vê aqui? De vez em quando, eu não penso que não tem não, porque tem. O crente chega em casa, liga a televisão e vai assistir Agenor Duque. E vai assistir Silas Malafaia. E vai assistir Edir Macedo, aqueles pastores da Universal. E vai assistir Valdomiro Santiago. Ou quando eu não estou olhando, ou quando eu não estou sabendo, dá uma escapadinha, vai ali na Deus é Amor, vai na Cristã do Brasil receber revelação e profecia. Para ver, hoje eu já ouvi tanto isso, hoje eu estou com uma vontade de ser revelado, estou com uma vontade de ser revelada. Vamos parar com essa historinha de que todo tradicional sai do seu culto para dar um pulinho num círculo pentecostal para receber uma revelação. Vamos mostrar para essa gente toda que a Bíblia é suficiente, que ela norteia os nossos passos, que a gente não precisa nada além da Escritura, irmãos. Vamos ter um bom relacionamento com ela. O cristão, ele identifica falsos profetas. Olha só o que diz o verso de número 19. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Pelo contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não era dos nossos. Aí o verso 24 vai completar. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. O que isso quer dizer? Haviam pessoas naquela congregação que estavam pregando heresias. Estavam pregando que Jesus Cristo não ressuscitou em corpo. A igreja, em verdade, se manteve firme e aquela gente abandonou a congregação, saiu da congregação. O salvo, ele tem discernimento espiritual. Se essas pessoas que você conhece, ou se você mesmo gosta desses pregadores que eu falei, ou outros neopentecostais, possivelmente você não é salvo. Pastor, mas tem um tempo de amadurecimento. Tem. Quando eu me converti de verdade lá atrás, eu gostava de ouvir essa gente, achava que eram irmãos. Mas passou os anos e eu percebi que não, que o que eles ensinavam era o contrário às Escrituras. Teologia da prosperidade, quebra de maldição hereditária, cultos inteiros voltados para a cura do corpo de uma pessoa. Um apóstolo se sentindo diferente ou superior aos demais, tudo isso é engano. Se você é salvo uma hora, tem que amadurecer. E se você os escuta, parta do pressuposto de que você não é salvo. É melhor não arriscar. É melhor não arriscar. Melhor se arrepender e chegar: Senhor, eu preciso conhecer mais da Tua palavra. Salva-me para que eu seja batizado na Tua sabedoria e no Teu discernimento do que o oposto. Não dá para você frequentar essa igreja aqui e ouvir louvores neopentecostais. Fernandinho, Aline Barros, Fernanda Brum, Isadora Pompeu, já estou descendo, já estou chutando lá embaixo. Priscila Alcântara, entre outras aí que tenho nojo só de falar o nome. Não dá. Não dá para você me ouvir e ouvir o David Leonardo. Se você me ouve e ouve o David Leonardo, eu tenho uma triste notícia para te dar.
Você não entende o que eu prego e você não entende o que ele prega. Porque são duas coisas completamente diferentes. E é o que de mais amoroso eu posso falar para vocês essa manhã. Não me entendam mal. Eu estou citando nomes porque eu preciso ser pastoral na minha abordagem, na minha pregação. Eu preciso falar para você a verdade. E não ache que eu desejo mal dessas pessoas que eu citei. Eu quero de verdade, olhe no fundo dos meus olhos, que essas pessoas se convertam das trevas para a luz e sejam salvas. É um baita testemunho. Como eu vejo lá, pregadores neopentecostais no meu seminário, que se converteram e abandonaram essas práticas. E hoje pregam outra coisa. Isso é possível, irmãos. Deus faz uma reforma desse tamanho, se a gente pedir e se a gente orar. E para finalizar, eu gostaria de dizer para você que o salvo ele tem um relacionamento novo com a igreja. Olha o que diz o verso de número 16, 3,16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É uma nova dinâmica na igreja local. Essas pessoas que antes eram estranhas para mim, hoje eu considero família. Família. E se você é salvo, se você é salva, em algum momento você vai ter a impressão de que as pessoas que se assentam com você aqui na igreja, muitas vezes, são mais família do que aquelas que a gente tem em casa. É um novo entendimento. E com isso não estou dizendo não comemora o Dia dos Pais, não vai visitar sua família, fica só aqui na igreja. Você é inteligente e sabe do que eu estou falando. Aqui na igreja a gente percebe que nós temos tudo em comum, muito em comum. Os pensamentos batem, a gente tem a mesma dinâmica. Muitos irmãos aqui confiam os seus filhos uns para os outros. Meu filho mesmo, quando não está chato, quando não está chorando, passa no colo de todo mundo aqui, como se fosse de casa. Não há diferença. Chego para os irmãos, a gente briga, depois a gente fica de bem, depois a gente... É casa, é família, é a mesma coisa. Aquele que está em Cristo, ele tem um novo relacionamento com a sua igreja local. Irmãos, não é religiosidade, mas quando eu particularmente eu estou longe, eu fico louco para voltar para casa para ficar com vocês. Quando alguém falta, fica um tempo sem vir, eu falo, puxa, cadê o fulano? Por que não está vindo? O que acontece com ele? Isso mexe com o nosso coração. Na época do apóstolo João, eles estavam dispostos a dar vida uns pelos outros. Em um contexto de perseguição religiosa. Muitos irmãos hoje, internacionalmente, fazem isso. Será que nós aqui essa manhã, como salvos, como salvas, estamos dispostos a dar nossa vida pelos nossos irmãos? Ou pelo menos o mínimo, fazer uma visita, dar um telefonema, conversar um pouco, entrar com conselho ou com ajuda. Será que nós estamos dispostos a viver isso? Porque o cristão de verdade, ele ama os seus irmãos em Cristo. Eu não consigo entender alguém que falta na igreja e não faz falta. Eu não consigo, estou sendo sincero. Não consigo entender alguém que fica um bom tempo sem vir e não sente falta como se fosse sua própria família. Irmãos, se fomos alcançados por Deus e somos filhos dele, nós somos literalmente irmãos e irmãs espirituais. Isso tem que afetar o nosso modo de vida. Isso tem. Não é possível que seja assim. Estava dividindo com a minha esposa esses dias. Eu e a Paloma sentados de um lado do sofá e de outro. E eu falando, Paloma,
Eu tenho visto poucas pessoas desejando viver o Evangelho. E isso me assusta. Você quer aqui essa manhã? Quem quer de verdade? Quem olha para dentro de si e fala, eu desejo, eu quero viver o Evangelho. Do fundo do meu coração, eu desejo tomar atitudes objetivas de amor. Olha o que diz o verso 18. Filhinhos, não limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a veracidade por meio das nossas ações. Quero amar e eu quero provar, pastor. Eu quero fazer. Quero ser a resposta ao Evangelho. Quem aqui essa manhã de verdade tem esse desejo? Se você tem o desejo de viver o Evangelho, conforme foi pregado aqui essa manhã para você, você se trata de um salvo. Você se trata de um salvo. Fique de pé, vamos orar a Deus.